Boas pessoal, estamos então de volta com mais um vídeo e hoje vamos falar aqui da Beelink BT3 Pro e antes de começarmos ainda o vídeo queria aqui partilhar convosco que eu tenho também a Beelink BT3 versão normal. Eu vou colocar algumas imagens aí no ecrã com as especificações, isto para alertar o quê? Para aqueles que têm a BT3 versão normal, meus amigos, não vi durante os testes todos que fiz e não foram poucos, não vi diferenças reais em termos de performance que me digam assim, olha, vale a pena fazer o upgrade ou não, ou o update para ser mais correto. A única coisa que eu queria aqui salientar também é se vocês têm a BT3 Pro e se por algum motivo precisam de mais 2 GB de RAM para máquinas virtuais ou coisa assim que o valha, ou precisam de uma ligação para um Dual Display Setup ou para 2 monitores, então aí sim a BT3 Pro vem ajudar nesses dois sentidos. De resto, se vocês vão ligar apenas a um monitor e utilizá-lo como máquina de escritório, então, meus amigos, BT3 ou BT3 Pro, por muito que a gente olhe para fotografias de marketing, etc, etc, em termos de performance real, vai dar ao mesmo. No entanto, para conseguirmos chegar a esta conclusão, eu tive que fazer uma série de testes. Se vocês quiserem perder aqui uns minutinhos, então vamos embora. Espero que gostem e vejo daqui uns segundinhos. Este vídeo é patrocinado por forprint.pt. Mais informações e código de desconto no link da descrição. Ora, e começando então pelo unboxing, como sempre. Meus amigos, ficam aí umas imagens para que vocês consigam ter uma ideia da experiência de unboxing. Nada do outro mundo, tem um acessóriozinho que a gente já fala sobre ele. No entanto, de resto, é um unboxing super simples, ao estilo da Beelink. Nada do outro mundo. Já vos dei uns segundinhos, passando então agora para uma aproximação à máquina e olhando aí para a conectividade, que eu vou colocar também no ecrã para que seja mais fácil para vocês verem. E falando aqui um pouco da qualidade de construção, meus amigos, aquilo que eu digo é que não é nada do outro mundo, mas também não é mau. Já vi coisas bem piores, já vi coisas muito melhores. Está ao nível do preço que pagamos pela máquina. Os plásticos são simpáticos, apesar de não serem nada especiais. Tem uma textura na parte de cima, coisa que a Beelink costuma fazer nas máquinas, sempre dá uma aparência um bocadinho mais jeitosa, mas não é assim nada do outro mundo que faça a gente perder a cabeça. No entanto, quando eu olho para o preço, digo que está equilibrado para aquilo que estamos a pagar por uma máquina destas. Ora, e agora falando daquele acessório que nós vimos no unboxing, que é um acessório para colocar na parte de trás do monitor, ou na parte de trás de uma TV, conforme aquilo que vocês vão utilizar. Eu testei aqui, não é a primeira vez que a Beelink inclui um acessório destes, já na BT7, que nós testamos aqui também no canal, tinha um acessóriozinho destes, e como vocês conseguem ver no ecrã, muito fácil de utilizar, basta parafussar na parte de trás do monitor, e eu tive aí uma dificuldade que foi, coloquei tal e qual como se deve colocar, que é a parte da frente da caixa ou do mini PC para baixo e ficando o cabo HDMI para cima, se vocês tiverem um monitor tal e qual como o meu, que é a montagem VESA muito acima, então há o risco do cabo HDMI ficar de fora. O que é que eu fiz? Montei ao contrário exatamente das instruções. Aliás, nas instruções não mostram, mas encontrei uma dificuldade que foi passar a entrada VGA, que é saliente, mas a partir do momento em que eu faço um bocadinho de força ali na montagem VESA, ele deixa passar a VGA, a ligação VGA, e depois a partir daí então comporta-se normalmente e fica segura como se estivesse de outra forma. Portanto, dá para virar de um lado ou para virar do outro, apesar de encontrarmos ali um bocadinho de resistência, para aqueles que tiverem dificuldade e dependendo, é claro, do tipo de monitor que vocês têm, vão conseguir resolver esta situação sem problemas nenhuns. Ora, e depois uma das coisas que eu reparei na caixa e mesmo no press release quando me enviaram a máquina foi M.2 SSD Expand. Como vocês conseguem ver em umas imagens que eu tirei. E, meus amigos, fiquei curioso porque normalmente quando as máquinas dizem isto, quer dizer que lá dentro há forma de expandir o M.2 SSD. Abri, curioso, é claro, para ver como é que era e estava ansioso por dizer, olha pessoal, este é um dos mini PCs, não seria o primeiro, mas é um dos mini PCs que nós podemos fazer upgrade ao armazenamento. Mas como vocês conseguem ver nas imagens, não há. Portanto, para aqueles que estiverem curiosos em saber se dá ou não, porque não faço ideia porque é que eles escreveram lá M.2 SSD Expand, mas a lógica é que não dá. E para aqueles que ficarem na expectativa, então não vale a pena ir comprar esta máquina por causa que
teoricamente daria para expandir, porque na realidade não dá. Ora, e depois avançando então para a ligação da máquina, basta clicar no botão avançar. É uma máquina Windows, meus amigos, aqui não há surpresas nenhumas, é um setup normal. Houve uma situação que eu fiquei um bocadinho preocupado, mas passou rapidamente, foi quando pediu o serial do Windows. A máquina não traz na caixa nenhum serial e eu fiquei a pensar, olha, queres ver que esta vai dar barracada? E a B-Link não é normalmente uma marca de deixar estas coisas soltas. Houve outras marcas no passado em que nós vimos que não havia licença e aí tive que lhes cascar. No entanto, felizmente, quando chegamos à parte do Windows e que ele começa a funcionar e que liga à internet, então ativa a licença automaticamente e está, aquilo que eu vos posso garantir é que está a licença completamente ativa, funciona normalmente e não nos vai dar chatices nenhumas em termos da licença do Windows 10. Depois avançando aqui muito rapidamente para as especificações, como vocês conseguem ver aí no ecrã, ele corre o Intel Quad-Core Z8350, 4 GB de RAM e tem 64 GB de armazenamento flash e destes 64, então, 44 estão livres para nós utilizarmos. É claro, depois podemos ligar discos USB, cartões micro SD, por aí fora, podemos também utilizar armazenamento de rede, que é o que eu costumo utilizar, e vocês já conhecem aqui aquilo que eu utilizo, mas, meus amigos, isto para dizer que 44 GB depende daquilo que vocês querem da máquina. Existem máquinas com mais, máquinas com menos, portanto é equilibrado para o preço, mais uma vez, mas só vocês já conseguem decidir se é suficiente ou não para aquilo que vão utilizar. Ora, avançando então para os benchmarks para que vocês consigam comparar com outras máquinas, incluindo a BT3, e que vocês possam dizer, olha, afinal o Roberto já está a dizer mais uma vez que não vale a pena comprar se tivermos uma máquina destas, apesar de eles terem um grande marketing sobre o CPU, etc, etc, mas a verdade é que em termos de performance real, ela é igualzinha. Tem vantagens, como eu já referi, não vou repetir, mas é igualzinha. E com isto tudo, acho que já dei tempo para que vocês consigam ver o Disk Speed, o Geekbench 4, 3D Mark e também a ligação do Wi-Fi e RJ45, mas isto para dizer o que está em linha com máquinas com estas especificações. Não vejo nem nada para cima, nem nada para baixo, está em linha com aquilo que é esperado, pois as coisas são mesmo assim e as marcas também não conseguem fazer milagres. Ora, e depois avançando para a utilização real, que é aquilo que nos interessa mesmo, porque até agora são situações que nós testamos e vemos para conseguirmos comparar umas máquinas com outras, para nos conseguirmos situar também aquele número vai-me dar em termos de performance real isto, porque é uma das conclusões que nós chegamos. Às vezes temos que comprar máquinas às cegas e temos que olhar um bocadinho para os números e isto é uma das coisas que eu gosto de transmitir a vocês, porque é assim também que eu utilizo para mim próprio. Mas isto para dizer o quê? Em termos de utilização real, meus amigos, estas máquinas, na minha opinião, são direcionadas para produtividade de escritório. Há uns anos atrás, há cerca de 10, 15 anos atrás, era impossível ter uma máquina deste tamanho no escritório, não faz barulho, não tem ventoinhas, nada. E eu costumo dar o exemplo da escola onde eu trabalho, tem máquinas, caixotes grandes que fazem barulho com as ventoinhas, não tem já metade da performance de uma máquina destas. Hoje, com um preço bastante económico, conseguimos equipar um escritório completo com uma série de máquinas. E enquanto eu estou a falar, de certeza que vocês já tiveram a oportunidade de ver no ecrã, em termos de Word, Excel e por aí fora, não nos vai dar problemas nenhuns. Aliás, em termos de máquina, mais uma vez, aquilo que eu aconselho hoje em dia para pessoas que precisam de máquinas para trabalho de escritório é isto mesmo. Não vale a pena investir numa máquina completa. Basta um mini PC e vocês vão conseguir tirar partido de tudo e mais alguma coisa, em termos de browse na internet, em termos de visualização de vídeos, um display até 4K e em termos de produtividade. Depois, avançando um bocadinho mais para Photoshop, aquilo que eu vos posso dizer, exemplo de outras máquinas, também não é a primeira vez que eu refiro isso aqui, é que vocês vão conseguir utilizar o Photoshop de uma forma básica, se é assim que eu posso chamar, ou seja, alteração de templates para que vocês possam fazer uns cartazes, uns flyers, etc, etc, ou então a criação de projetos simples. Estão à vontade, a máquina comporta-se bem a nível do que eu já vi em outras máquinas. No entanto, a gente não se pode esticar muito com programas de edição de imagem, nem edição de vídeo nestas máquinas, que é uma das coisas que às vezes me perguntam. E já agora, meus amigos, aqueles que estão a pensar em comprar uma maquinazinha destas para edição de vídeo, esqueçam, não é o suficiente. A não ser que vocês queiram fazer coisas muito simples, com o Movie Maker, por exemplo, que é uma máquina que se comporta mais ou menos bem aqui. Agora, Premiere e coisas assim, esqueçam, não dá. Às vezes a malta pergunta e fica aqui uma dessas questões respondidas. Meus amigos, não dá para edição de vídeo, pelo menos edição de vídeo como deve ser. É claro, se vocês puderem esperar 3 dias para editar um vídeo em Premiere de meia hora, então talvez seja a máquina. Mas em termos de experiência real, não é a máquina que eu aconselho para isso. Aconselho sim
para escritório. Ora, e como não podia deixar de ser, em termos de multimédia, Kodi, última versão 17.3, e como vocês conseguem ver no ecrã, meus amigos, corre tudo à exceção de vídeos 10 bit. Aí engasga e não consegue passar, mas 8 bit até 4K, codecs H264, H265, tudo a correr da minha rede como é habitual e a máquina comportou-se lindamente em todos os testes. Depois avancei também para Plex, que é uma das coisas que eu quero trazer aqui mais para o canal, e em termos de Plex, aquilo que eu vos posso dizer é que instalei o servidor no BT3 Pro, instalei também o leitor no BT3 Pro, para aqueles que queiram utilizar uma máquina só como servidor e leitor, dá perfeitamente. E em termos de playback, digamos assim, se vocês utilizarem esta máquina como máquina servidor para transferir para outras máquinas sem o transcode, não há stress nenhum. Vocês conseguem ver no ecrã que utilizei 4 máquinas, iPad mini, iPhone SE, o Mi Pad 2 e também o BT3 Pro, e a máquina situa-se ali nos 70 a 90, 95% de utilização do CPU. Portanto, eu se calhar até conseguia acrescentar mais uma máquina, iria talvez fazer com que o playback de uma outra caísse de vez em quando. Portanto, por seguro, eu digo que 4 máquinas a funcionar sem transcode é a utilização normal e aceitável desta máquina. No entanto, para aqueles que estão a pensar em fazer transcode, e eu tenho que fazer para aqui um vídeo para tentarmos perceber se vale a pena fazer transcode ou não, eu tenho uma opinião própria que vai contra alguma opinião generalizada de alguma malta, mas eu logo falo nisso no outro vídeo. Isto para dizer o quê? Se vocês olharem para o ecrã, assim que eu faço um transcode, ou peço para fazer um transcode para o iPad, o que é que acontece? Acontece que a máquina começa a gaguejar. Com um transcode apenas, de vez em quando vai gaguejar. E aqui de vez em quando estamos a falar de 5 minutos, 10 minutos, e ele vai fazer uma pausa ao filme. É claro, isto é uma coisa muito irritante, não se consegue, eu não consigo ver um filme assim, e acredito que nenhum de vocês consigam. E depois tentei também com outros a correr, os outros 3 a correr em direct play, utilizar uma máquina a fazer o transcode, então pior ainda, aí já não é de vez em quando, é mesmo uma constante falha que não dá. Isto para dizer o quê? Que é um servidor que para direct play vai funcionar impecável, mas se precisarmos do transcode mais uma vez, então a máquina não é suficientemente forte para conseguir aguentar. Portanto, meus amigos, fica aqui este feedback em termos de multimédia, em termos de formatos no Kodi, aguenta tudo, em termos de Plex para Direct Play, também até 4 dispositivos 5 estrelas, mais que isso, então ele vai começar a patinar e a experiência aí já não vai ser tão boa. Ora, e depois finalmente então salientar que a máquina aguenta com 2 monitores, como nós vimos ainda há pouco, e é uma das razões para trocarmos da BT3 para a BT3 Pro, então é esta dos 2 monitores, assim como os 2 GB de RAM, se nós formos utilizar. Por exemplo, para aqueles que vão utilizar aplicações de escritório, não faz sentido ir de 2 para 4 GB. E, meus amigos, essas são basicamente as diferenças. E agora, concluindo já este vídeo para não ficar assim muito longo, aquilo que eu vos posso dizer é basicamente o que acabei de dizer. Há essas duas vantagens, monitores e RAM. Para quem os vai utilizar 5 estrelas, pode fazer o update do BT3 para BT3 Pro. Para aqueles que não têm nenhuma máquina e estão a ponderar comprar uma das duas, porque, meus amigos, o preço é muito similar, então mais vale a pena agarrar o BT3 Pro. Porquê? Porque tem 4 GB de RAM no futuro, poderá vir a ser útil, tem 2 ligações para monitores que no futuro poderá vir a ser útil, e tendo em conta que o preço ronda mais ou menos o mesmo, eu vou deixar lá em baixo, então a escolha mais inteligente será comprar aquele que nos dá mais, digamos assim, hardware pelo mesmo preço. Tirando isso, meus amigos, aqueles que têm o BT3 ou máquinas parecidas, continuem a utilizar as vossas máquinas porque estão atualizadíssimas ainda, máquinas que ainda têm muito para dar. Talvez não sejam os servidores de Plex ideais, a gente vai fazer mais vídeos aqui no canal, como eu disse, mas para produtividade de escritório, 5 estrelas. E com isto eu vou-me calar. Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Se foi, não se esqueça daquele habitual thumbs up. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo-vos no próximo.